Fala galera, beleza? Aqui é o DJ que tá falando na área, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Química do zero, se você tá iniciando lá no nono ano, primeiro ano do médio, putz, não tô entendendo química ainda, professor. Eu quero poder entender desde o início, desde o princípio, do zero mesmo, lá da basezinha. Conta comigo, galera, que você vai aprender tudo mesmo, tá bom? Beleza? Então vamos lá, galera. Começando do zero a química mesmo, primeiro videozinho aí pra nós vai ser o seguinte, né? O que a química estuda, galera? O que tem na química ali que todo mundo, nossa, coloca lá no ensino médio para esses adolescentes estudar. O que tem, galera? É o seguinte, por exemplo, eu tenho essa canetinha aqui na minha mão, essa canetinha aqui de plástico, né? Tem uma certa substância que forma esse plástico. Ele é feito de substâncias que são chamadas polímeros, e esses polímeros têm moléculas, são feitas de moléculas, certo? Mas o que tem dentro dessas moléculas? A gente encontra os átomos, galera, e os átomos que formam a matéria à nossa volta, né? Até mesmo o ar que a gente respira. Certo? Então, galera, a química é uma ciência que vai estudar a composição e a transformação da matéria. Quando a gente tem a matéria em si, por exemplo, pode ser um bloco de alguma coisa, pode ser o meu quadro aqui, qualquer coisa que você imaginar, tá? Vamos pegar uma matéria-prima, um bloco de metal. Metal, por exemplo, ferro, né? Então eu tenho esse metal aqui, o ferro, galera, que na tabela periódica você sabe que ele é o Fe, beleza? E quando eu tenho o ferro, galera, aqui, a gente vai pegar e aumentar ele milhões de vezes aqui para poder enxergar os átomos ali em si. E quando a gente enxerga esses átomos, a gente pode simplesmente pegar esses átomos aqui do ferro e transformar, galera, em materiais úteis para o nosso dia a dia. Olha o que você acha disso. Show, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, um carro. Olha só, a própria lataria do carro, o chassi do carro é feito de metal, né, que pode ter ali na composição desse metal o próprio ferro, certo? Pode ter aço, claro, né, que é uma mistura de ferro-carbono e tudo mais, né? Tem outros tipos de metal, né, misturas de metais que vão o ferro, mas, né, em si ali, galera, o chassi ali eu tenho ferro, certo? Eu tenho outros materiais que podem ser tirados aí do nosso cotidiano, das matérias-primas, né? Por exemplo, o vidro, né? O para-choque, que é o plástico, que é o que eu estou mostrando para vocês aqui, que é o que compõe a minha caneta também, certo? Claro que tem vários diferentes tipos de plásticos, mas olha só, pessoal, né? O para-choque do carro aqui, tanto na frente quanto atrás, ele é feito de plástico, certo? É um polímero também, certo? Fácil de trocar e tudo mais. Claro que é caro, né? O problema é que é muito caro, mas tudo bem, né? Mas é uma matéria-prima ali que forma esses materiais aqui que eu encontro no meu carro, por exemplo, certo? Vamos ver o seguinte, galera, para a gente começar a falar das estruturas e tudo mais, a gente precisa entender o que acontece lá no átomo pessoal em si, para ver se ocorre um fenômeno tanto químico ou um fenômeno físico. A gente precisa poder entender isso primeiro. Olha lá, no fenômeno químico, a mudança na composição da matéria, tá ligado? Deixa de ser caneta, né? Eu também vou ter um plástico queimado, eu vou ver fumaça saindo. Peraí, né? Mesma coisa que acontece com o papel. Sim, por exemplo, o papel. Vou pegar um papel, por exemplo, e vou simplesmente queimar o papel. Ele vai virar cinza e fumaça, não vai? Se ele virar cinza e fumaça, peraí, galera. A fumaça saindo, a cinza caindo. Nossa, dá para pegar essa cinza e essa fumaça e juntar tudo de novo para virar papel? Não dá, galera. Infelizmente isso é impossível, tá? Mas olha só, pessoal, a gente vai analisar o que é químico e o que é físico, já que físico altera a aparência da matéria sem mudar a composição. Já o químico já muda totalmente a composição da matéria, já não tem aquela mesma conformação na molécula dentro da matéria, já é diferente, certo? Por exemplo, galera, queimar. Quando você queima alguma coisa, esse processo é físico ou químico? Ah, peraí, olha lá o que vai acontecer aqui, mano, olha lá. Saca só, quando você queima alguma coisa, você transforma a matéria, você faz realmente uma reação química. Opa, uma reação química? Então esse processo aqui é químico, certo? É considerado um fenômeno químico, ok? Agora, quando a gente tem um apodrecimento de fruta, da maçã, por exemplo, você vai pegar a maçãzinha, corta a maçã no meio, come, deixa em cima da mesa outro pedaço lá, o que vai acontecer com aquele pedacinho da maçã? Pô, ele vai escurecer,
vai mudar de cor. E se você percebe que há uma mudança de coloração, galera, então é um processo químico, certo? Olha lá, um processo químico novamente. Ferver a água, galera, outro exemplozinho que a gente tem aqui. Eu tenho lá, ferver a água, poxa, a água vai deixar de virar água. O líquido eu pus para ferver e virou gasoso. Então, peraí, se eu passei do líquido para o gasoso, se eu estou fervendo a água, eu só estou vendo vapor de água e o líquido, que é a água ainda também. Há uma transformação somente em relação à sua aparência e não pela sua composição. Então, galera, se não tem nada de transformação aqui na natureza, na matéria, obviamente vai ser físico, certo? Então, ferver a água é totalmente um fenômeno físico, certo? Vamos dar um bisu aqui no cozinhar um ovinho. Então, você tá, né? O cara é cheio das proteínas, pá, o cara vai fazer o cafezão da manhã e tal. Vou comer uma proteína, né? Vou comer um ovozinho, uma gordurazinha, né? Gordura top, né? Olha lá que doideira, galera. Quando você tá fazendo o ovo, tá cozinhando um ovo lá na panelinha, a gente pode perceber que a clara, quando a gente quebra o ovo e vê a clara ali crua, ela é transparente, certo? Mas quando a gente ferve o ovo, houve uma mudança de coloração, houve uma desnaturação proteica. Então a proteína do ovo está ali, vai ser desnaturada, e isso a gente chama de processo químico, de fenômeno químico, tá bom, galera? A fusão do metal, que é o próximo exemplo que você está vendo aqui, também vai ser o quê? Fusão. Senhor, não lembro o que é fusão, eu não sei o que é essa parada aí, não. Vem comigo, Camigol, guys. Olha só que doidura. Eu tenho lá, então, fusão. Pensa num objeto aqui, ó, sólido, pessoal. Se do sólido esse objeto passou para o líquido, então, peraí, houve um processo de derretimento. E derretimento é chamado na química de fusão, galera. Fusão é a mesma coisa que quando você vai falar assim, ó, por exemplo, a galera vai se reunir à noite, pá, a família toda. Ô, galera, vamos fazer um fundi? Então você já sabe o que vai acontecer com o chocolate. O chocolate está sólido. E aí você vai fazer ele virar líquido? Então, peraí, você está fazendo um fundi, certo? Ou seja, uma fusão. É só a aparência que você está mudando. O quê? Aparência, galera. Se eu estou mudando somente a aparência, então a fusão do metal é o quê? É físico, guys. Muito louco, né? Então vem comigo, olha lá. Prego enferrujando. Opa, prego enferrujando? Poxa vida, galera, se eu tenho um prego enferrujando, ele não vai mudar de cor também? Então eu tenho um pregozinho lá. Aí passa um tempão, ele enferrujou. Poxa vida, houve ação do oxigênio, da água e tudo mais, oxidou aquele metal. Se houve uma oxidação, então nesse caso vai mudar a cor do material. E mudando a cor do material, obviamente a gente tem então, galera, um processo químico. É um fenômeno químico, né? Ligar a luz. Galera, ligar a luz, ó, vou apagar e vou acender, hein, ó. Apaguei e acendi a luz. Isso é um processo químico? De jeito nenhum, galera. Você só tá mexendo no interruptor ali, galera, para que há uma passagem de corrente elétrica até lá em cima na sua lâmpada. Então não tem nada a ver com o processo químico, é só físico, tá? Então não vai mudar a natureza da matéria. O fio de cobre continua sendo fio de cobre, a lâmpada continua sendo a lâmpada, o tungstênio dentro da lâmpada continua sendo tungstênio, para quem tem aquele filamento dentro da lâmpada, né? Aquela molinha lá é o tungstênio, certo? Então, galera, bem tranquilo, suave na neve, tá? Digestão. Pô, digestão aqui não é fácil, né? Digestão aqui eu vou comer, certo? Vai haver aqui o cloreto, né, de hidrogênio no meu estômago, que é o ácido clorídrico lá no meu estômago, vai fazer algumas reações químicas acontecerem, porque eu tenho um ácido no meu estômago, então o processo de digestão, galera, com certeza vai ser químico, certo? Tem muito processo químico ali dentro da digestão. Galera, essa foi a primeira aula aqui dos fenômenos químicos e físicos e conceito da química. Espero que tenham gostado. Tamo junto, é nóis aí. Camigol, é nóis. Fui!